Bom dia, meus queridos. Daremos início ao capítulo 10, página 18, sobre o Império Bizantino. Constantinopla foi uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Você já ouviu falar nela? Na atualidade, essa cidade ela se chama Istambul e está localizada na Turquia. A Basílica de Santa Sofia, representada aí nessa imagem, era o símbolo do poder do Império Bizantino. A igreja ela foi dedicada à santa sabedoria de Deus e por isso o uso do termo Sofia, que significa sabedoria em grego, né? Constantinopla, a colônia grega de Bizâncio, ela foi estabelecida em 658 a.C. e governada inicialmente por Bizas, considerado seu fundador. Foi em homenagem a ele que a cidade recebeu seu primeiro nome, né? A localização de Bizâncio era comercialmente estratégica, pois ela ficava na estrada do Estreito de Bósforo, que liga o Mar Negro e o Mar de Mármara. Era possível também ter acesso ao Estreito de Dardanelos, que, por meio do Mar Egeu, alcançava o Mar Mediterrâneo. Quem dominasse a região teria o controle de rotas comerciais privilegiadas. Assim, o local foi disputado por vários povos. Bizâncio foi um local de trânsito de produtos e de conhecimentos diversos. Depois da conquista romana, no século II a.C., a cidade ela passou por momentos instáveis, ora respeitada pelas autoridades romanas, como cidade livre e embelezada com jardins e termas, ora sitiada pelas constantes guerras civis, que atingiram o Império Romano a partir do século II depois de Cristo. A situação de Bizâncio só se estabilizaria no século IV depois de Cristo. Vocês estão vendo aí a cidade de Constantinopla. Tentem localizá-la no mapa. A muralha de Constantino, que é esses pontinhos marrons. Essa linha marrom maior é a muralha de Teodósio, que liga Portão Dourado a Blaqueme. E aí está a cidade de Constantinopla. Entre os anos de 324 e 330, o imperador Constantino determinou a construção de uma nova capital para o Império Romano, que deveria estar localizada no Oriente. A antiga colônia grega de Bizâncio foi a escolhida. Nela foram erguidas novas construções e a localidade passou a ser chamada de Nova Roma. Em 330, os preparativos para a nova capital foram concluídos e o nome da cidade foi alterado para Constantinopla, ou a cidade de Constantino. Em 395, em razão da grande crise que abalava o império, o imperador Teodósio ele dividiu o Império Romano em duas partes: Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, e posteriormente em Ravenna, Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. As ações dos imperadores Constantino e Teodósio em relação a Constantinopla tinham como objetivo manter o poder do Império Romano. Constantino ele se comprometeu com o desenvolvimento cultural, artístico e social na formação da capital de Constantinopla. O imperador enviou pinturas e esculturas de diferentes regiões do mundo para a nova capital. Essa estátua que vocês estão vendo aí é do imperador Constantino. Roma, a divisão em dois impérios, como eu já falei, né? Império Romano do Ocidente, esse de amarelo, e o rosa é o Império Romano do Oriente. São as cidades pertencentes. De Constantinopla, o imperador organizava as fronteiras e controlava o comércio. Para se manter a salvo da ameaça dos bárbaros, o imperador Teodósio II determinou a construção de muros ao redor da cidade,
como vocês podem ver aí. As muralhas eram as portas de entradas de Constantinopla, né? Enquanto o Ocidente era saqueado por povos bárbaros, o Oriente se protegia. As muralhas eram também uma forma de demonstrar aos moradores a ideia de continuidade às tradições do Império Romano. Aí é parte restaurada do Muro de Constantinopla em 2006, essa foto. Constantinopla foi construída para ser uma cidade cristã e seu desenvolvimento ele foi motivado sobretudo pelo comércio entre Oriente e Ocidente. Destaca-se ainda a produção de artigos de luxo como tecido, vidros e tapeçaria. E em 1453 o Império Turco sitiou e tomou Constantinopla, levando aí ao fim o Império Romano do Oriente e alterando o nome da cidade para Istambul, que é atualmente a cidade mais importante da Turquia. Istambul em turco significa para a cidade ou centro da cidade, né? Inclusive teve uma novela da Globo que mostrou Istambul, né? Política e economia. O Império Bizantino ele era governado por uma monarquia teocrática. Ou seja, o imperador era considerado um representante de Deus. Era responsabilidades do imperador o comando do exército, da igreja e a administração do Estado. Foi estabelecido o chamado cesaropapismo, que consistia na união entre os poderes temporal e espiritual nas mãos do imperador. É a junção do nome César em referência ao poder político dos antigos imperadores romanos e do termo Papa, né? Principal liderança da Igreja Católica. Então, todos esses poderes estavam na mão do imperador. Constantino e outros imperadores que o sucederam instalaram símbolos cristãos em toda Constantinopla, como cruzes, relíquias dos apóstolos e o manto que acreditavam ter sido usado por Jesus Cristo. Eles também marcaram os edifícios imperiais com ícones religiosos e construíram monumentos, santuários, capelas e igrejas. Os governantes eram representados na decoração de igrejas e prédios públicos. Foi estabelecido aí um senado em Constantinopla, com cônsules próprios, um modelo de organização semelhante ao adotado no Império do Ocidente. Ao todo, o Império Bizantino teve 107 imperadores no decorrer de sua história. Eles governaram o império enriquecido pelo comércio, porém precisaram defender seus territórios, principalmente sua capital, do ataque de povos que desejavam apoderar-se da riqueza de Constantinopla. Bem aí, vocês estão vendo o imperador bizantino, que é representado no centro da obra, na parte superior. Cristo abençoa tanto a figura do imperador quanto a autoridade que ele representa. Com o objetivo de conter revoltas internas, impedir invasões e reforçar as fronteiras, o Império Bizantino ele foi dividido em províncias. Nelas, a organização se caracterizava pela atuação de um juiz, de um governante e de um general. Para recrutar pessoas para o exército, eles usavam-se as estratégias de distribuir terras em troca de prestação de serviço militar. Constantinopla, capital do Império Bizantino, foi uma cidade frequentada por pessoas de diversos lugares do mundo. Era um local onde se comercializavam especiarias como temperos originários da Índia, peles que garantiam o aquecimento no inverno, muitas delas vindas de Moscou, seda, tecido nobre produzido na China, escravizados, joias, tapetes, entre outros produtos bizantinos e estrangeiros que ajudavam a abastecer a Europa e a Ásia. Na economia bizantina, as pessoas usavam moedas metálicas nas atividades comerciais. Elas eram feitas principalmente de ouro e prata e cobre. Algumas delas tinham a imagem desenhada de algum imperador bizantino, né? Outras duas cidades do Império Bizantino que se destacaram
Tessalônica e Alexandria. Tessalônica tinha sua história, tradição e organização social semelhante às da capital, uma vez que no passado ambas haviam pertencido ao mundo grego. Alexandria estava localizada no Egito e era o principal centro comercial do Mediterrâneo. Lá também se concentrava um grande número de estudiosos e pensadores. A primeira imagem que vocês estão vendo é a imagem atual de Tessalônica, que no passado foi a segunda cidade mais importante do Império Bizantino. E a segunda imagem é a imagem atual de Alexandria, que no Império Bizantino foi o principal porto no mar Mediterrâneo e grande centro intelectual. No Império Bizantino, assim como ocorria no Império Romano do Ocidente, os centros urbanos eles tiveram grande importância, sediando bispados e instituições de governo e do exército. As cidades elas concentravam atividades econômicas, como feira, mercados. Grande parte dos nobres e dos mercadores fixava residência nas cidades. A região mais oriental do império ficava distante da capital e por isso acabava sofrendo a influência de povos estrangeiros. Na região da Mesopotâmia, por exemplo, havia a presença dos persas, rivais dos bizantinos, e na Península Arábica, além dos árabes, havia nômades e comerciantes de várias origens. As cidades elas tinham um aspecto fortificado, com muralhas ao longo das quais se controlava a entrada e a saída de pessoas. Os moradores não tinham direitos políticos e os administradores cuidavam das leis e dos impostos. A grande quantidade de impostos arrecadados permitia à monarquia bizantina contratar exércitos de mercenários. O que são mercenários? São soldados que trabalhavam por pagamento, sem vínculo de fidelidade ou patrióticos. Quando necessário, com o objetivo de manter a ordem interna e proteger as fronteiras, Para isso, chamavam os mercenários. Os comerciantes, eles apoiavam essa política, pois ela garantia a segurança nos negócios. Embora houvesse um comércio movimentado, principalmente em Constantinopla e Alexandria, a economia do Império Bizantino contava também com a agricultura. No campo, as pessoas se organizavam em aldeias, as quais eram formadas por casa, plantação, centro administrativo, às vezes uma instalação do exército. Os camponeses, em sua maioria, possuíam uma pequena propriedade familiar em que cultivavam seus produtos. Em períodos de prosperidade econômica, havia a possibilidade de expansão das fronteiras, o que ocorreu principalmente no século VI, menos de 100 anos depois da queda do lado ocidental do Império Romano. Aí na imagem vocês estão vendo o mosaico bizantino, o imperador Justiniano, que organizou o exército e conseguiu conquistar boa parte dos territórios que pertenciam aos romanos, na Península Itálica, norte da África e na Península Ibérica. No século VI, os bizantinos se consideravam herdeiros diretos de Roma e por essa razão o imperador procurou anexar territórios que haviam integrado o Império Romano. E essas conquistas, entretanto, elas foram mantidas apenas enquanto Justiniano estava vivo. Após sua morte, o Império passou a sofrer diversas invasões estrangeiras. O governo de Justiniano foi marcado pelo esforço em unir, sob a mesma legislação, a mesma língua, que era o grego, e a mesma fé, que era o cristianismo, todos os povos que habitavam o Império Bizantino. Foi também o período de maior desenvolvimento desse império. No ano de 614, persas e bizantinos entraram em guerra, que se estendeu aí por mais de 10 anos, quando os bizantinos venceram. Posteriormente, em 626, Constantinopla foi cercada por persas e outros povos e mais uma vez o exército bizantino conseguiu expulsá-los. A rivalidade ia além das disputas territoriais.
Enquanto os bizantinos eram cristãos, os persas, eles eram zoroastristas, que eram adeptos da religião dualista, né, de Zoroastros, a qual identificava no mundo as forças do bem e do mal. A guerra contribuía aí para que a religiosidade da população se acentuasse. O culto às imagens de Jesus Cristo e da Virgem Maria, principalmente, se tornou intenso. Além da violência, o início do século VII também foi marcado aí por pestes, terremotos e outros fenômenos naturais, considerados pelos bizantinos como intervenções divinas, né? Como se fosse Deus. Então, ficamos por aqui hoje. Vocês vão me responder as atividades da página 21, 22, aliás, 21, 22, isso, e da página 25. Até a próxima aula, bons estudos!